O ano de 2001 nos traria para o cinema O Grande Senhor dos Anéis e Harry Potter. A Apple lançaria o primeiro iPod de toda a história. Enquanto isso, no mundo da luta livre, a Attitude continuava avançando, e com a ECW e a WCW fechando suas portas para sempre, a WWE finalmente venceria a guerra das noites de segunda-feira. E isso criaria uma nova história no ringue. Um salve para Super Master Ball 1987 pelo seu comentário. Lembre-se de comentar e você pode aparecer nos próximos vídeos. Não se esqueça mais de jeito nenhum de deixar o like no vídeo. No ano anterior, Carangu era o campeão da WWE. Tanto Steve Austin quanto a Rocha competiam para ver quem era o verdadeiro rosto da companhia. E em outras partes do mundo da luta livre, a WCW e a ECW estavam dando seus últimos suspiros. Enquanto isso, na WWE chegaria o Royal Rumble em 21 de janeiro, e tudo iria de vento em popa. O card daquela noite teria duas trocas de título, quando Chris Jericho derrotaria Benoit pelo campeonato intercontinental em uma luta excelente, enquanto os Dudley Boyz venceram Edge e Christian pelos títulos de duplas. Mas nem todos foram trocas de título, já que depois disso, Ivory reteve seu título feminino contra Chyna, quando a nona maravilha do mundo sofreu uma lesão não real no pescoço. Tudo antes de que Angle conseguisse superar Triple H, quando Steve Austin interferiu para tirar a vitória de seu rival contínuo. Claro, tudo isso foi o prelúdio para o evento principal, já que na luta do Rumble, possivelmente o melhor Rumble de toda a história, Kane dominaria no começo, destruindo vários oponentes. Dito isso, à medida que avançava, figuras como The Rock, Undertaker e Rikishi se envolviam. A luta começava a esquentar muito mais. E no final, quando tudo estava dito e feito, seria Stone Cold quem levaria a vitória pela terceira vez, um verdadeiro recorde após eliminar Kane, garantindo seu lugar no evento principal da WrestleMania. Mas embora Kurt Angle ainda tivesse o ouro, restava outro evento antes que ele chegasse à vitrine dos imortais. E, como tal, ele seria obrigado a enfrentar outro desafiante, e infelizmente para ele, seu desafiante no No Way Out de 25 de fevereiro seria nada menos que The Rock. Claro, essa não seria a única grande luta que aconteceria nesse evento, já que antes disso, Stephanie McMahon se vingaria da última amante de seu pai, Trish Stratus, dando continuidade à história da Guerra Civil dos McMahon. Uma história que já tinha visto Vince recorrer repetidamente à sua esposa em coma, Linda, com seus casos amorosos. Depois disso, Triple H e Steve Austin resolveriam seus problemas em uma luta de 3 etapas do inferno. Na primeira queda, uma luta individual, foi vencida pela Cascavel de Texas, enquanto a segunda, uma luta de rua, foi vencida pelo jogo. Então, ao chegarem a uma luta em uma jaula de aço, ambos destruiriam o que restava um do outro. O vilão nocauteia Austin com um martelo e cai sobre ele para conseguir a contagem de 3. Mas, com vitória ou não, Cole ainda tinha sua luta pelo título mundial na WrestleMania. O que esperar? E seu oponente? Isso seria finalmente decidido, quando, no evento principal, The Rock colocou fim ao reinado de 4 meses de Kurt Angle como campeão. Tudo já estava preparado para o 1º de abril. Provavelmente, as duas maiores estrelas da indústria se enfrentando para decidir o verdadeiro líder. Mas essa não foi a única razão pela qual a WrestleMania 17 seria considerada por muitos como o melhor evento de todos os tempos. Porque além de ter o evento principal perfeito, o restante do card estava absolutamente incrível. Para muitos, esse é o fim da era Attitude, e bom, se era para terminar, tinha que ser ali mesmo. Foi uma era incrível, porque praticamente todos e tudo o que fez esse período ser tão especial esteve representado aqui, se unindo para criar uma noite verdadeiramente mágica. E quanto a como começou? No início, veríamos 4 trocas de título. Chris Jericho derrotaria William Regal pelo título. Interessante. Kane ganhou o título Hardcore em uma luta triplo ameaça. Eddie Guerrero derrotou Tess pelo campeonato europeu e Chyna finalmente se vingou de Ivory ao tirar dela o título feminino. Mas isso não foi nem metade do que fez esse show ser incrível, porque depois disso, Krangle e Chris Benoit tiveram uma luta clássica. Os Hard Boys, os Dudley Boyz e Edge e Christian elevariam o evento ainda mais com a segunda luta TLC. Uma divertida batalha real de personagens veria o retorno de alguns nomes do passado, e o Undertaker continuaria sua sequência após vencer Triple H em uma luta excelente. Depois,
o drama da família McMahon continuaria quando, defendendo a honra de sua mãe, Shane enfrentaria e finalmente venceria seu pai, Vince. Tudo com uma ajudinha de Linda e também de Trish Stratus, que se tornaria mocinha durante a luta, depois de se cansar do comportamento misógino do chefe. Mas essa luta foi mais do que apenas sobre os McMahon. Claro, porque apenas 6 dias antes do evento no Raw, foi anunciado que Vince McMahon havia comprado a WCW, encerrando formalmente as Monday Night Wars. Então, o que viria agora seria um evento principal que decidiria quem seria não apenas o rosto da empresa, mas também o campeão da WWE para o futuro. E depois de pouco mais de 28 minutos, seria a Serpente Cascavel quem finalmente sairia vitoriosa. Embora, para fazer isso, surpreenderia os fãs quando, com a ajuda de uma cadeira, mudaria para vilão e se aliaria ao malvado chefe McMahon. Sim, a imagem dos dois rivais, que já foram ferrenhos apertando as mãos, era algo que ninguém queria ver. E como resultado disso, com o herói do povo traindo-os, muitos simplesmente pararam de assistir a WWE nas semanas seguintes. Isso também não ajudou, pois na noite seguinte, no Raw, a Rocha também foi afastado da televisão por um tempo para ir filmar o Escorpião Rei, deixando a companhia sem uma grande estrela. Mas e quanto ao Triple H? Ele se aliaria com Austin, formando a dupla Two-Man Power Trip, e isso levaria ao Backlash em 29 de abril, onde, em vez de ver o Austin, que havia acabado de se tornar vilão, defender seu título em uma luta individual, os fãs veriam ele se unir ao Triple H para enfrentar os Irmãos da Destruição, com os vilões vencendo essa luta para também se tornarem campeões de duplas. Dito isso, não era como se ninguém mais estivesse interessado no produto da WWE, porque quando eles foram ao Reino Unido para o Insurrect, apenas alguns dias depois, em 5 de maio, a companhia atrairia uma multidão incrível, uma multidão que estava muito feliz em ver o Undertaker derrotar o Two-Man Power Trip em uma luta handicap. E esse também não seria o fim dos problemas dos campeões vilões, porque quando eles voltariam para a América, a partir de então, logo chegaria o momento do Judgment Day, em 20 de maio, onde agora teríamos Austin contra o Undertaker, 1 contra 1 pelo título. Mas isso seria naquela noite, já que antes do evento principal, Kurt Angle e Chris Benoit resolveriam seus problemas em uma luta de 2 de 3 quedas. Chyna defenderia seu título feminino contra Lita, no que acabou sendo sua última luta na companhia, e Kane faria o pin em Triple H para conquistar o título intercontinental que o jogo havia conquistado recentemente de Chris Jericho, algumas semanas antes. Ainda assim, mesmo que o Two-Man Power Trip tivesse perdido o título secundário, pelo menos no evento principal, Austin poderia derrotar o Homem Morto, permitindo que eles mantivessem o título em suas mãos. E além disso, eles ainda tinham os títulos de duplas, os mesmos títulos que defenderiam contra Chris Jericho e Chris Benoit na noite seguinte no Raw, em uma das melhores lutas da história desse programa. Embora os lutadores babyface fossem coroados como os novos campeões ao final dessa luta. O que a maioria das pessoas lembra agora é que foi a luta em que Triple H rompeu o quadríceps, o que o obrigou a ficar fora de ação pelo resto do ano. As lesões não terminariam aí, porque apenas um mês depois, no King of the Ring, de 24 de junho, Steve Austin também seria colocado temporariamente no banco, quando durante sua bem-sucedida defesa do título no evento principal, Booker T se envolveria e jogaria a cascavel contra a mesa dos comentaristas ao lado do ringue. Sim, esse foi um dos primeiros momentos da invasão, algo que havia começado formalmente algumas semanas antes, no episódio do Raw de 28 de maio, quando Lance Storm interferiu em uma luta entre Steve Blackman e Perry Saturn. E ele não foi o único que apareceu antes do King of the Ring, porque no episódio de junho ele se apresentou como o perseguidor da esposa do Undertaker, Sarah. Mas eles ainda não se enfrentariam, porque no evento King of the Ring seria o próprio Shane McMahon quem levantaria a bandeira da WCW, quando teve uma luta de rua absolutamente brutal contra Kurt Angle. Tudo isso antes que o herói olímpico chegasse à final do King of the Ring, onde acabou perdendo para Edge. E agora, como o novo King of the Ring. Olhando para o futuro, Edge passaria a representar totalmente a equipe da WWE, já que nas semanas seguintes a invasão começaria a se intensificar. Mas como tudo isso aconteceria? Bem, com a WCW tentando tomar conta do Raw e transformá-lo em Nitro, algo que os fãs foram obrigados a saber foi quando Booker T e Buff Bagwell
protagonizaram o evento principal do episódio de 2 de julho do Raw. Os fãs da WWE rejeitariam essa luta, o que levaria Vince McMahon a decidir descartar toda essa história, e em vez disso, fazer com que a WCW não tentasse tomar o Raw, mas sim que fossem apenas uma força invasora externa. Mas mesmo que isso parecesse um conceito de sucesso garantido, rapidamente ficou evidente para os fãs que, além de Booker T e Diamond Dallas Page, nenhuma das grandes estrelas da companhia rival viria. E a razão disso foi que, com os contratos garantidos da Time Warner, que o chefe não estava disposto a comprar. Afinal, depois de todo o dinheiro que ele já tinha gasto. Na XFL, não veríamos figuras como a Nova Ordem Mundial, Bill Goldberg, Sting, Ric Flair ou o próprio Eric Bischoff aparecendo para defender os invasores no curto prazo. Em vez disso, teríamos, na maioria das vezes, lutadores de meio ou baixo card, como Chuck Palumbo, Kidman ou Sean Stasiak. Isso deixava os fãs do mundo todo um pouco decepcionados, então perceberam que precisavam fazer algo para dar uma nova vida a todo esse ângulo. A WWE traria a ICW para o jogo, fazendo com que Rob Van Dam e Tommy Dreamer se juntassem aos Dudley Boys. Rhino, Taz, Raven, Lance Storm, Just Incredible e Mike Awesome, para assim reviver a promoção Hardcore no episódio do Raw de 9 de julho. E como se não bastasse, mais tarde naquela mesma noite, a ICW se uniria à WCW para criar a aliança com Stephanie McMahon, sendo apresentada como a nova chefe extrema. A partir daí, sim, naquela altura, o público já começava a perceber que tudo estava se tornando mais um drama familiar dos McMahon. Mas nem isso impediu que o público assistisse em massa ao próximo evento chamado Invasão, que aconteceu em 22 de julho, um espetáculo que conseguiria vendas recordes. E com o que foram presenteados naquela noite os fãs que compraram o evento? Bem, com um espetáculo bastante bom. Na verdade, naquela noite vimos Billy Kidman derrotar Spag, Rob Van Dam superar Jeff Hardy e Trish Stratus, e Lita conseguir uma vitória sobre Stacy Keibler e Torrie Wilson. Depois disso, o evento principal teria uma luta de eliminação de 10 homens entre o Time Aliança contra Time WWE, com Booker T, DDP, Rhino e os Dudley. Enquanto do outro lado estavam Chris Jericho, Kane, o Undertaker e Kurt Angle para se juntar ao velho Stone Cold Steve Austin, depois de passar semanas tentando convencer sua principal estrela a voltar aos seus velhos hábitos de cara durão. Mais uma vez, Vince McMahon e os fãs finalmente teriam seu desejo realizado. Quando no Raw anterior a esse evento, a Cascavel praticamente destruiu sozinho a força invasora, aparentemente confirmando seu retorno ao lado dos mocinhos. Claro, isso duraria pouco, já que no final do evento principal, Austin teria virado vilão mais uma vez e se juntado à aliança, decepcionando todos os fãs mais uma vez. E o que tornava isso ainda pior era que não fazia sentido o Stone Cold querer voltar para ir à companhia, que uma vez o demitiu. Então foi uma sorte que pouco depois disso, The Rock tenha feito seu retorno à WWE, alinhando-se com seu time local a partir daquele momento e assim se tornando o capitão da equipe. E no mínimo, isso traria um pouco de emoção para a história da invasão, já que no evento seguinte, o SummerSlam, em 19 de agosto, a Rocha conquistaria uma vitória para o time da WWE, quando no evento principal fez o pin em Booker T, assim se tornando o novo campeão mundial da WCW. Claro, com Steve Austin defendendo com sucesso seu título mundial da WWE contra Kurt Angle naquela mesma noite. Isso significaria que cada lado agora tinha o título mais valioso do outro para o futuro. Mas essa não foi a única grande notícia da noite. Claro, porque no card secundário, mais títulos mudariam de mãos quando Edge derrotou Lance Storm para trazer o título intercontinental de volta para casa. Rob Van Dam venceu Jeff Hardy em uma luta de escadas e conquistou o título Hardcore. E os campeões dos pesos cruzador e peso leve seriam unificados quando Spack, o único vilão do Time WWE naquele momento, derrotou Tajiri. Apesar disso, esse evento acabou sendo um sucesso. A invasão ganharia nova perspectiva quando, semanas depois, os ataques a Nova York impactariam o mundo todo. Então, mudando de direção e decidindo dar aos fãs americanos um momento com o qual eles pudessem se identificar, Vince McMahon marcou para que Corangal tivesse sua revanche contra Steve Austin no Unforgiven
em 23 de setembro, com o herói olímpico finalmente superando seu rival para se tornar o campeão da WWE. Mas essa não foi a única mudança de título que aconteceu naquela noite, porque antes do evento principal, Rhino se tornaria o campeão dos Estados Unidos da WCW, após vencer Tajiri e Christian, que havia traído Edge recentemente e se juntado à Aliança, superaria seu agora ex-companheiro de equipe, tirando dele o título intercontinental no episódio do Raw de 8 de outubro. Steve Austin até recuperaria o título da WWE de Kurt Angle, encerrando sua breve trajetória e devolvendo a companhia aos seus planos originais depois desse pequeno desvio. No entanto, uma coisa que não foi tão difícil de perceber foi o fato de que, embora a Aliança geralmente estivesse lutando para parecer uma ameaça, na melhor das hipóteses, um homem entre o elenco estava conseguindo subir nas fileiras como a próxima grande estrela em ascensão, e esse era Rob Van Dam. Por isso, no No Mercy de 22 de outubro, Rob Van Dam disputaria o título da WWE, enfrentando Stone Cold e Kurt Angle em uma luta de tripla ameaça. E embora não tenha vencido, essa luta ajudaria a elevá-lo ao próximo nível, tornando-o um dos poucos pontos positivos de toda a história da invasão. Mas ele não era o único que estava subindo de nível nesse evento, já que na luta anterior, Chris Jericho surpreenderia o mundo do wrestling quando, como parte de sua rivalidade interna na WWE com The Rock, enfrentaria o Patson Boaz WCW, finalmente fazendo a contagem após pouco mais de 23 minutos para levar o cinturão para casa. Infelizmente, sentindo que tudo fora um grande fracasso, Vince McMahon decidiu encerrar tudo. E é por isso que, depois de mais uma parada no Reino Unido para o Rebellion, em 3 de novembro, a WWE e a Aliança concordariam em uma luta, onde o vencedor leva tudo no Survivor Series, com o lado perdedor sendo forçado a se dissolver para sempre. Mas se achava que tinha todos os seus soldados prontos para isso, estava muito enganado, já que apenas algumas semanas antes da luta, Krangle também trocaria de lado, juntando-se agora ao inimigo. Vamos para o dia 18 de novembro, onde antes do evento principal, Edge derrotaria Tess. Para unificar os campeonatos Intercontinental e dos Estados Unidos, os Dudley Boyz derrotariam os Card Boys para unificar os títulos de duplas de ambas as companhias. E Trish Stratus venceria um desafio para se tornar a primeira campeã feminina desde que Chyna apareceu. O evento principal veria o Time Aliança, composto por Stone Cold, Krangle, Booker T, RBD e Shane McMahon, enfrentar o Time WWE, composto por A Rocha, Chris Jericho, o Undertaker, Kane e Elvig Shawn. Claro, isso destacou o grande problema com a história da invasão. Nessa altura, durante essa batalha final, apenas um único lutador original da WCW estava no campeonato. O Rei Dudley ficou sem os Dudley Boys. Edge ficou no campeonato final. O Rei ficou sem ganhar o campeonato. O Rei dos Dudley Boys perdeu o campeonato. O Rei Dudley Edge ficou sem. Dudley ficou sem ganhar o campeonato final. O Rei dos Dudley Boys ficou sem ganhar o campeonato final. O Rei dos Dudley venceu desde o Raw. Ric Flair apareceu na noite seguinte, depois que a WCW morreu oficialmente, para anunciar que havia comprado ações da WWE antes da luta, com o resultado de que agora ele era coproprietário da companhia, 50-50 com Vince McMahon. E tudo isso levaria ao show final do ano, onde, com apenas uma companhia de pé, ficou decidido que também deveria haver apenas um campeão mundial no futuro. Então, no evento Vingança de 9 de dezembro, foi aberto um torneio de uma noite com Steve Austin, A Rocha, Jericho e Krangle, cujo vencedor seria coroado como o primeiro campeão indiscutível da história. Antes que isso acontecesse, Jeff e Matt Hardy se enfrentariam em uma disputa entre irmãos. Os Dudley Boys, que agora tinham uma nova integrante, Stacy Keibler, defenderiam seus títulos de duplas contra o Big Show e Kane. O Undertaker faria o pin em Rob Van Dam para se tornar o novo campeão hardcore, e Trish Stratus defenderia com sucesso seu título feminino contra Jacqueline. Depois, na luta pelo título mundial da WWE, Steve Austin conseguiria a contagem de 3 sobre Kurt Angle. Logo em seguida, Chris Jericho conseguiria uma vitória surpresa sobre A Rocha na luta pelo título mundial da WCW. E com isso,
a disputa ficaria entre Steve Austin e Chris Jericho para ver quem seria o campeão indiscutível. Luta que, apesar de parecer que a Cascavel teria a WCW sob controle em vários momentos, terminaria com uma interferência de Booker T, o que levou Chris Jericho a conquistar a vitória, colocando-o nos livros de história para sempre, como o primeiro homem a unificar os títulos mundiais da WWE e da WCW, e por ter derrotado a Rocha e Stone Cold na mesma noite. Depois disso, Austin partiria para uma rivalidade com Booker T, que resultou em uma luta muito memorável entre os dois. Em um supermercado, enquanto Jericho tentava, Booker tentaria se firmar como o líder da companhia, enfrentando seu primeiro desafiante. Mas essa é uma história para outro dia, porque 2001 começa a chegar ao fim. No próximo ano, a companhia de Vince McMahon entraria em uma nova polêmica legal que buscaria mudar seu nome. Definitivamente nos vemos no ano de 2002.